Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, 7 de novembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de NBA em noite de Nikola Jokic. O Denver Nuggets venceu o New Orleans Pelicans na Ball Arena por 134-116. O sérvio foi o cestinha da partida e ainda saiu do confronto com um triplo-duplo. Foram 35 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. O Michael Porter Jr. também estava numa noite inspirada com 22 pontos e 9 rebotes. E agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. A expectativa fica por conta da apresentação do elenco da Ponte hoje à tarde para começar a preparação para o duelo contra o Tombense. Jogo decisivo para a Alvinegra, sábado às 6 horas da noite, na cidade de Tombos. O técnico João Brigatti dará início à preparação da equipe. A situação da Ponte, ela pode piorar na tabela de classificação, dependendo do que acontecer hoje no duelo entre CRB e Chapecoense. Liga dos Campeões, 8 jogos abrem a quarta rodada da Champions hoje à tarde. Destaque para Paris Saint-Germain e Milan. O jogo será na Itália pelo grupo F. O atual campeão, Manchester City, recebe o Young Boys pelo grupo G. O time do técnico Pep Guardiola lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. O Santos ficou num empate pelo placar de 0-0 com Cuiabá, em um jogo sem emoções na Vila Belmiro. O Peixe pulou para a 14ª posição, porém o time está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Palmeiras e o líder Botafogo perderam para o Vasco por 1-0 em São Januário. O Alviverde tem a mesma pontuação do primeiro colocado, agora com um jogo a mais do que o Glorioso. O volante do São Paulo, Rodrigo Nestor, lesionou o joelho e só volta a jogar pelo São Paulo em 2024. E o meia do Corinthians, Renato Augusto, faz tratamento para jogar na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Tênis, Biadade vai encerrar a temporada 2023 da WTA na 11ª posição. A entidade divulgou ontem a atualização do ranking após a disputa dos finals e confirmou a subida da brasileira, que estava em 19º lugar antes de conquistar o Elite Trophy da China. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. O Guarani que só joga na próxima terça-feira contra o Criciúma, duelo direto por uma vaga no G4. Os torcedores do Guarani também vão ficar bem atentos ao complemento da rodada, porque se o Criciúma vencer o já rebaixado ABC em casa, o Bugre fica a 4 pontos do G4. Reapresentação do elenco aconteceu ontem. A notícia boa é que o zagueiro Valber trabalhou com bola normalmente e deve ficar à disposição do treinador do Guarani. Abel Ferreira foi eleito 14º melhor treinador do mundo. A eleição foi promovida pela revista inglesa 442, em português, e divulgada nesta segunda-feira. O comandante do Palmeiras ficou na frente de Fernando Diniz, foi o 22º, e do professor Tite, 29º, únicos brasileiros citados na lista. E agora vamos com o destaque de Fábio Scheibe, falando de Série B do Campeonato Brasileiro também, com mais informações da Seleção Brasileira. Ótimo dia, ótima terça-feira para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É o fechamento da 35ª rodada da Série B, com 2 jogos que interessam a Ponte e ao Guarani. Às 7 da noite, no Rei Pelé, o CRB recebe a Chapecoense. Caso vença, a Chape ultrapassa a Ponte, sai da zona de rebaixamento
e empurra a Macaca para a 18ª colocação. E às 9h30 da noite, no Heriberto Rios, o Criciúma recebe o Lanterna ABC. O Tigre é o 6º colocado. E como disse o Lupe, se vencer, volta ao G4 da competição, deixando o Bugre a 4 pontos da zona de acesso à elite. E na seleção brasileira, após a convocação de Hendrick, o técnico Carlo Ancelotti, que pode assumir a seleção brasileira no ano que vem no lugar de Diniz, aprovou a convocação do jovem do Palmeiras. Ele falou que o jovem está jogando muito bem e mereceu essa chance na seleção. Boa, Fábio Chaib. Agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Ótima terça-feira. Ô, Julião, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. O Santos ontem teve a oportunidade, né, de encaminhar a permanência, mas isso não aconteceu. Enfrentou um Cuiabá muito bem armado, muito bem montado. Daverson sempre, né, uma atração à parte, Soteldo ficando bravo, um jogo com vários ingredientes. E o Santos permanece neste calvário que é esta luta para sair da proximidade hoje da zona de rebaixamento. E o Botafogo, dando sinais de fracasso, né, dentro do Campeonato Brasileiro, e está permitindo o Palmeiras chegar. E o Palmeiras chegando é sinônimo de título. E deixa eu mandar um abraço solidário. Estava aqui a caminho do estúdio principal da CBN Campinas. Sim. Quando passei pela redação da IPTV, estava num canto, muito abatido. O nosso repórter Diego Alves, torcedor botafoguense. O Diego, que é um cara extremamente sorridente aqui no dia a dia, olhou para os meus olhos e não disse nenhuma palavra. Abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Então, minha solidariedade à torcida botafoguense tão sofrida. Às Enquanto vezes isso, um olhar diz vale muito, né, mais Carlão? que Aí, por outro lado, ele no caminho encontrei um palmeirense. Alguns, né? Porque, rapaz, vou te falar um negócio, hein? Se for fazer um censo aqui no Grupo EP, a torcida do Palmeiras tem uma... Domina. Tem uma boa representatividade aqui dentro. Todo mundo sorridente, falando que o empate é bom resultado na quarta-feira. Diego, é a estrela solitária da redação? É, literalmente. Literalmente ele é a estrela solitária da redação. Então, o bicho tá pegando. Você que é contra pontos corridos, não pode falar que, pelo menos em 2023, o campeonato não tá emocionante. Porque pelo menos tem aí uns 3, 4 times brigando pelo título, se colocar o Grêmio no bololô. E também essa briga na parte de baixo tá muito interessante. Tá uma reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, tá muito interessante nesse ano. Estamos no ar com o CBN Esportes, conto com a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 991869070, 991869070, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel France. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde.
Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região central tem lentidão ali pela Avenida Senador Saraiva, pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales, motorista perde tempo. Pela Avenida Moraes Salles, trânsito livre, sentido Nova Campinas. No sentido centro, tem excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Itu. Quem segue pela Avenida Norte-Sul vai fazendo um bom caminho, sentido Taquaral. No sentido Guarani, há lentidão na chegada ali à Rua Sampainho. Motorista perde tempo. A Avenida Júlio Prestes, aí sim tem trânsito bastante complicado nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista, por conta de obras no local. No sentido centro também tem uma ocorrência próxima ali ao semáforo, próxima à Rua Leonardo da Vinci, então o motorista perde tempo por lá. A Avenida Rosembo Maia ainda tem tráfego carregado pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. 11h16. Precisando armazenar e acessar os documentos e informações da sua empresa de forma rápida e segura? Fale com a Arquitec. 30 anos dedicados à guarda e controle de documentos físicos e digitais. Arquitec.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para atender a galera aqui pelo WhatsApp 991869070. Esse é o nosso WhatsApp. O Amarildo Breni, lá em Hortolândia, já está participando aqui, cravando o G6 e o Z4 da Série A. Botafogo campeão, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Flamengo e Atlético. E no rebaixamento ele coloca Cruzeiro, Goiás, América Mineiro e Coritiba. Nossa, esse Cruzeiro voltar para a Série B depois de tanta luta para subir, né? Foram 3 anos de Série B, cara. Meu Deus. O Juliano. Tá? Olha, do jeito que tá, o Cruzeiro ele abre o Z4, né? As equipes que estão acima, todas grandes, né? Cuiabá, o 12º colocado com 41. Aí vem Corinthians, Santos, Bahia, Vasco. Aí eu incluo o Cruzeiro como um gigante abrindo o Z4. Acho que uma torcida gigantesca vai chorar no final da temporada, hein? E tem um detalhe interessante, eu estava olhando a tabela com meu amigo André Galassi, torcedor do Palmeiras. E sabe qual que é o último jogo do Cruzeiro? Quem? Palmeiras. Então. Em Belo Horizonte. E o que aconteceu quando o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez? Palmeiras. Tem uma confusão danada, Mineirão, né? Será que o filme vai se repetir? E um dos gols foi do Dudu, que é cria da Raposa, né? Pois é, aqui também pelo nosso WhatsApp, um abraço pro Rafael Lopes, tá mandando aqui a mensagem dele também falando sobre o Botafogo, a questão emocional, que pesa muito, são 3 vitórias só no segundo turno, hein? Botafogo tem campanha de Z4 Sim. no segundo turno. Pra quem quer ser campeão, vai ter que mudar esse panorama aí Nos rapidamente, últimos né, 12 Thiago? pontos, fez só um, hein, Julio? Dos últimos quantos? 12 pontos, conseguiu 1 ponto apenas. O empate seria um bom resultado pro Palmeiras, Fábio, na quarta-feira? Contra o Sem Flamengo? dúvida. Sem dúvida. Jogar com o Flamengo fora de casa é muito difícil. O Palmeiras tem que somar pontos agora e depender também do que vai acontecer entre Botafogo e Grêmio na quinta-feira, né? Tem o Bragantino que enfrenta o São Paulo na quarta. O Bragantino pode virar o líder nessa rodada, caso vença, e se realmente acontecer um empate entre Palmeiras e Flamengo, ou mesmo Botafogo e Grêmio, o Bragantino pode terminar a rodada como líder do campeonato. E a gente percebe o Botafogo, assim, a falta de confiança, né? É igual a gente vai jogar vôlei, ou qualquer esporte, assim, né? Aquela coisa do último ponto é sempre mais complicado. E no último passo para conquistar o título, para abrir realmente uma gordura, o
o Botafogo decepcionou, né? Perdeu pro Cuiabá, desperdiçou pontos bobos em casa, né? E aí foi decidir com o Palmeiras, deu no que deu. E chamou a atenção ontem a apatia do Tiquinho Soares também, né, Carlão? Então, é a falta de confiança. O jogador agora ele fica com medo de tentar uma jogada mais difícil, de dar um arremate ao gol, fica com medo, né? O medo de errar, é justamente a falta de confiança. E coisa que sobrava no Botafogo, né, Fabião? Lembro no início da temporada, nós até batíamos um papo, teve um jogo emblemático, Botafogo e Bragantino lá no Tapetinho, em que, cara, o Botafogo atropelou e batia na trave, entrava, o rebote era tudo do Botafogo, sabe? A fase totalmente a favor. E hoje a gente percebe que o filme mudou e o Botafogo, não sei não, tá com cara de que não vai conquistar o título não. Perfeito. E agora são 11h20. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos aqui com o nosso campeão olímpico para um bate-papo sobre voleibol, sobre o esporte. E quero saber se está tudo bem com o amigo. Tudo bem, André? Ótima semana para você. Olá, meus amigos. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Semana cheia de compromissos, assim como eu gosto muito. Então, vai ser uma ótima semana. Que ótimo estar de novo com vocês. Ô André, você falava, né, durante o pré-olímpico, durante outras competições, sobre a força da Argentina no voleibol, principalmente nos últimos anos. E foi muito legal ver o ouro do Brasil, né, nos Jogos de Santiago, principalmente com essa vitória imponente contra a Argentina, né? Se a gente pega o segundo turno, né, do jogo contra a Argentina, o segundo set do jogo contra a Argentina, um 25-13, um time tava tudo encaixando, tudo dando certo. O torcedor saiu muito satisfeito. E qual que é o seu balanço sobre o voleibol nos Jogos do PAN, hein, André? Poxa vida, foi espetacular acompanhar a seleção brasileira, né? Temos muitos integrantes aqui do Vôlei Renata, de Campinas, lá na seleção, o próprio técnico Juba, o supervisor Fernando Maroni, o estatístico Felipe Aparecido, o Ori, temos o massagista, e por aí vai o próprio Adriano, né? Atleta que foi titular, jogou muito bem. Realmente foi um campeonato quase que impecável. Eu geralmente sou mais comedido quando eu avalio essas coisas, mas hoje eu não vou me conter, eu tenho que falar que o Brasil passou o trator por cima da Argentina. Foi uma vitória sem dúvida nenhuma do potencial do Brasil, né? A equipe toda renovada, muitos atletas a primeira vez experimentando uma vivência, uma competição dessa natureza, dessa magnitude. Foi incrível, incrível o que todos fizeram, não só os atletas, mas toda a comissão técnica. Muito bem, Carlos Eduardo de Freitas, André Heller está conosco aqui no nosso Toque de Ouro. Ô André, bom dia para você, uma boa semana. Cara, a gente como torcedor, né, a gente fica assim, poxa, vamos ganhar da Argentina, o nosso rival tal. Vocês, André, e você como um atleta, como um dirigente completamente envolvido com a seleção brasileira. É claro que ganhar é sempre importante, independente do adversário, mas quando você se depara com a Argentina, ainda mais a Argentina que ultimamente tem atrapalhado a nossa vida, né, tem crescido, ganhou o Sul-Americano e tal, você fala, pô, da Argentina temos que matar. Vocês pensam assim, em alguns momentos como torcedor, André, ou não? É tudo muito profissional. A Argentina, a Croácia, a Itália é a mesma coisa. Ótima pergunta, Carlão. Não tem nada disso, não. Na verdade, é a junção das duas coisas. Sim, somos todos profissionais, os atletas também, que estão ali dentro da quadra sentindo, e eles que, na verdade, na hora do jogo são os protagonistas, são profissionais exemplares, mas também querem matar a Argentina, meu amigo. Não tem essa, não. Nesse sentido, tem muita rivalidade, tem uma cultura de rivalidade, tem uma rivalidade, na verdade, rivalidade em todos os sentidos. Sim. E essa rivalidade é demonstrada na atmosfera, no clima do jogo. Então, com certeza, eu posso falar com muita tranquilidade para vocês que o clima, a raiva, o sentimento contra a Argentina é sempre um pouquinho a mais. Obviamente que, como profissionais, eles estão preparados para qualquer adversário e todos os adversários demandam a máxima dedicação.
porém tem um temperinho a mais aí contra a Argentina, assim como na minha época, na minha geração, tinha contra a Itália. Então isso faz parte do jogo, é muito bem-vindo. Obviamente, quando eu falo com raiva, obviamente com muito respeito, é importante sempre que se diga isso. Antônio Lupe. Tudo bem, André? Bom dia, ótima semana a você. No domingo nós vamos ter aí a volta do vôlei, né? A Superliga vai começar, a equipe de Campinas, o Vôlei Renata, já tem uma parada difícil pela frente, o SESI, né? Mas como esse nosso bate-papo é justamente antes da estreia, né, e do início da Superliga, eu queria saber de você a preparação do Vôlei Renata, depois de um Campeonato Paulista onde o resultado não foi aquele que o torcedor e os dirigentes e os próprios jogadores imaginavam, e quem você pontua como favorito antes da competição começar. André, bom dia. Bom dia, Lupe, tudo bem? Olha só, a nossa primeira missão nesta semana também é colocar o Adriano, o Bruno Lima e o Demian Gonzalez, que jogaram Pan-Americano pelas suas respectivas seleções, em clima agora de Superliga, obviamente, né? Neste caso, até vale aqui uma brincadeira, temos que recuperar, sobretudo, o Demian Gonzalez e o Bruno Lima, afinal de contas, o trator também passou por cima deles, mas agora é a hora de virar a chave, porque agora eles são exclusivamente Vôlei Renata. É uma competição muito equilibrada, muito difícil. O Campeonato Paulista não foi do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente esperava construir, sobretudo. Porém, nós já temos um bom período de treino depois do Campeonato Paulista. A equipe, de fato, se reconstruiu. O Bruno Lima e o próprio Adriano voltaram das suas seleções e fizeram 2 semanas de treinamento aqui. Então, não partiremos do zero com esses atletas, né? Não é que eles não fizeram nenhuma participação com o Vôlei Renata. Então, já partimos de um estágio, inclusive, avançado. E domingo começamos com tudo, né? O jogo contra o SESI é um super adversário que também contará com campeões pan-americanos, como o Darlan, como o Thierry. Então é um duelo importante, difícil, para uma primeira rodada. Mas a primeira rodada tem esse temperinho a mais, um frio na barriga, afinal de contas é a estreia. Agora, Lupe e Carlão, posso apontar o Sada Cruzeiro como um dos favoritos, o São José dos Campos como um dos favoritos, o próprio Suzano como um dos favoritos, a equipe de Guarulhos também entra para essa lista de favoritos, assim como, com muita tranquilidade, eu coloco o Vôlei Renata nessa lista. É uma competição muito longa, são 22 jogos da etapa classificatória, depois mais playoffs, então vai vencer a equipe que conseguir unir qualidade com consistência. André, 100% atualizado aqui o nosso encontro semanal, sempre muito bom aprender e debater o voleibol, o esporte com você. E a gente tem um novo encontro marcado então na próxima semana. Ótima sequência de semana para você, viu, André? Um abraço para vocês, nos vemos no Taquaral. Tchau, tchau. Boa, valeu. Isso aí, boa, André. Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos aqui rapidamente atender os nossos ouvintes antes do repórter CBN. Antes, só para deixar o torcedor apaixonado pelo vôlei, Vôlei Renata enfrenta o SESI no domingo às 6h30 da noite no ginásio do Taquaral. Daqui a pouquinho, na hora do vôlei, eu trago mais detalhes sobre a estreia do time de Campinas. Maravilha, Lupe. Bom dia, amigos da CBN, Botafogo campeão, Guarani na Série A e Ponte na Série C. Dessas 3, uma eu acerto. É o JP de Moraes. Todos os cenários ainda estão abertos, né, JP? Olha, olá, a torcida do Botafogo precisa entender que o título é um bônus. Não era pra acontecer. Tem que encher a Kombi, ir pro Engenhão e torcer. Nada de queimar a camisa, manda aqui o Fábio Veloso. Tá dizendo que o Botafogo foi um franco atirador. É um franco atirador ainda na disputa pelo título. Só que, poxa, depois de... Tava ali, né, Carlão? Tava muito perto, né? Em alguns aspectos eu concordo com o Fábio. Antes de começar o campeonato, eu creio que nem o John Textor imaginava o Botafogo aí nesta situação dentro do Brasileirão. Agora, gerou a expectativa, né? O próprio Botafogo, de uma maneira muito positiva, gerou esta expectativa. E se o Botafogo não conquistar, vai ser uma frustração histórica aí para o torcedor. Posso mandar um abraço pro Vitor Campos, nosso ouvinte, todo dia tá com o radinho ligado, tá sintonizado na CBN.
torcedor da Ponte, mas está tristinho com a situação da Vitinho, Macaca. eu lembro. Senta ali nas cadeiras ali, gente boa demais. Tá sempre ligado. Vitão, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Bom dia, se o São Paulo perder pro Botafogo amanhã, não vou ficar triste não. É torcedor tricolor aqui mandando, o Paulo tá mandando a mensagem. Tem São Paulo e Botafogo. O São Paulo tem... Bragantino, na verdade, né? São Paulo e Bragantino. O Bragantino tá na disputa com o Botafogo. O nosso Marcelo Carvalho, torcedor tricolor aqui, jornalista do G1, diz que não, que São Paulo tem que ganhar porque ainda não bateu os 45 pontos. Mas tá bem encaminhado, né, Júlio? 42 pontos. É claro que o Bragantino vem com outro propósito, tem um objetivo de título, então vai para cima do São Paulo e é a ideia de jogo do Caixinha, do próprio Bragantino, né? Já essa cultura estabelecida. São Paulo sem o Lucas, agora perdeu o Nestor com uma lesão grave no joelho. Não, é jogo que dá pro Bragantino vencer, sim. O jogo é na Vila Belmiro, né? É isso. Boa, Fábio Scheibe. Agora são 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de novembro de 2023. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que faz projeções do mercado de trabalho, recuou pelo terceiro mês consecutivo. O índice caiu 1,4 ponto e fechou outubro em 75. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, as recentes quedas nas expectativas de empresários e consumidores não permitem imaginar uma retomada mais forte do indicador nos próximos meses. Os bombeiros entraram no terceiro dia de buscas por um adolescente que sumiu no mar de Ipanema, no Rio de Janeiro, em meio à ressaca. O garoto, de 16 anos, estava na capital fluminense com uma excursão. Os bombeiros usam uma aeronave, motos aquáticas, drones e embarcações para tentar localizar o menor. Autoridades internacionais alertaram para um aumento do antissemitismo depois do ataque terrorista do Hamas contra Israel e a contraofensiva israelense. Escolas estão fechadas e encontros religiosos só podem ser realizados sob proteção de guardas armados. A informação está num texto assinado por representantes de 23 países e de organizações como a ONU. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o momento não é propício para uma troca de comando no país em razão da guerra contra a Rússia. Ele deu a declaração num contexto de debates sobre a eleição presidencial do país. O pleito está marcado para 2024. A Constituição ucraniana veta a realização de eleições enquanto a lei marcial estiver em vigor. A regra vale desde o começo da invasão russa em fevereiro do ano passado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Domingo, o chão vai tremer no ginásio do Taquaral. Tem a estreia do Vôlei Renata que enfrenta o SESI Bauru às 6h30 da noite. E atenção para você que gosta de acompanhar os jogos do Vôlei Renata. A troca dos ingressos vai começar na quinta-feira, mas atenção, a troca é feita apenas no site oficial do Vôlei Renata. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Daqui a pouco tem informações da Ponte Preta e do Guarani. Informações importantes sobre a dupla campineira que tem compromissos aí na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, o Vinícius Moura vai nos atualizar tudo sobre o futebol de São Paulo. Muita luta, divididas e pouquíssima inspiração. Santos e Cuiabá fizeram um jogo sem emoções ontem na Vila Belmiro, na sequência da rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Os sistemas defensivos prevaleceram contra dois ataques que dependeram de cruzamentos e chutes de fora da área. O Santos teve a volta dos atacantes Marcos Leonardo e Soteldo, mas eles, assim como todo o time, não tiveram nenhuma grande chance para marcar. Soteldo foi substituído no segundo tempo e saiu irritado com a decisão do técnico Marcelo Fernandes, que optou pela entrada de Julio Furt. O Santos pulou para a 14ª posição com o resultado, mas não há o que comemorar, já que o Peixe está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Alvinegro será na quinta-feira contra o Goiás, que também luta pela permanência. O jogo será em Goiânia e o técnico santista Marcelo Fernandes lembra que o Santos conseguiu recentemente empatar com o Corinthians e vencer o Flamengo longe da Vila Belmiro. Numa atmosfera totalmente negativa, e agora não vai ser diferente. A gente espera um jogo difícil, mas é uma final como todas as outras que a gente vem disputando. Ontem o Vasco venceu o Botafogo por 1-0 em São Januário, gol de Paulinho Paula. O resultado aumentou a apreensão pelos lados do líder do campeonato. O Glorioso não vence há 4 jogos, sendo 3 derrotas seguidas. O Botafogo está em primeiro, o Palmeiras em segundo, e eles seguem com a mesma pontuação. O Glorioso agora tem um jogo a menos do que o Alviverde. No entanto, o Alvinegro tem o mesmo número de partidas que o Bragantino, que aparece na 3ª posição, com 1 ponto a menos do que o Botafogo. Na próxima quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Bragantino joga contra o São Paulo na Vila Belmiro. Já o Botafogo enfrenta o Grêmio em São Januário. O volante do São Paulo, Rodrigo Nestor, sofreu uma lesão de ligamento colateral do joelho e só volta a jogar no ano que vem. O jogador será submetido a uma cirurgia. A expectativa é que Nestor volte a jogar em fevereiro. No Corinthians, o meia Renato Augusto faz tratamento no ombro para enfrentar o Atlético Mineiro na quinta-feira. Renato Augusto recebeu uma pancada no local no jogo de domingo contra o Bragantino. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini Moura, com as informações então do futebol de São Paulo. Renato Augusto, hein? Triste, né? Júlio, cara, eu sou um fã do Renato Augusto, eu acho um jogador, o meu conceito de futebol se encaixa muito no que o Renato Augusto joga, mas o dinheiro não aceita desaforo, né? O Corinthians não pode ficar gastando o que gasta com o Renato Augusto, e o custo-benefício é complicado, é duvidoso, viu? Gente, pelo amor de Deus, talvez um dos maiores jogadores da história do Corinthians, mas ele não consegue jogar, Júlio. Ele não consegue jogar assim de uma maneira saudável 4, 5 rodadas, né? E imagine o quanto ganha de salário. O Corinthians está passando por um momento turbulento, não só na parte política do clube, mas na parte administrativa, financeiramente também está passando o chapéu. Então, não sei, o Renato Augusto já está em fim de contrato, já admite negociar com outros clubes. Se eu fosse o Corinthians, eu faria sim uma proposta, até porque é um grande jogador, mas não sei se ele aceitaria mais um contrato de produtividade, porque não está ajudando, infelizmente mesmo, ele não está ajudando, ele não consegue ter a saúde para ser um cara importante para o Corinthians neste momento. Triste demais, né, Fábio? E o GE do Rio de Janeiro trouxe a informação ontem que o Fluminense sonda a situação de Renato Augusto e pode fazer uma proposta para o jogador para o ano que vem. O Fluminense vai novamente disputar a Libertadores tentando o bi, né? Renato Augusto pode pintar nas laranjeiras, então, caso não renove com o Corinthians. É isso. Boa. Então estamos aqui atualizados agora, né, sobre o futebol paulista. Vamos agora virar a página aqui para Campinas, porque temos um noticiário importante, difícil e preocupante sobre a Ponte Preta. Desde ontem o Lupe, com todas as apurações aqui, né? Todos nós envolvidos aí nas apurações envolvendo a Ponte, bastidores. Já não bastasse a falta de vitórias dentro de campo, são 10 jogos sem vencer.
um cenário apocalíptico também nos bastidores do clube, né, Lupe? É isso, Júlio. Primeiro com essa, na verdade, ontem, né, a notícia que foi publicada pelo Heitor Esmeriz no Globoesporte.com sobre esse despejo da Ponte, né, essa ordem de despejo do CT de Jaguariúna, onde os atletas do Sub-15, Sub-17, alguns do Sub-20 ficam alojados, e é uma notícia que pegou o torcedor aí de surpresa e deixa triste, né, até porque é uma situação delicada que envolve, além do clube, jovens, futuros promissores e crianças, né? Porque são crianças que estão ali. Ontem também não tivemos a reapresentação do elenco, que ficou programada para hoje, no período da tarde. E no final do dia, né? Ainda acabamos recebendo uma carta de alguns membros da chapa MRP, que foi a chapa vencedora do pleito eleitoral que aconteceu no ano de 2021, rompendo alguns insatisfeitos, não de forma total, mas alguns insatisfeitos com o trabalho que vem sido desenvolvido pela diretoria executiva, inclusive pedindo aí a saída do presidente Marco Antônio Eberlin. Então esse é o cenário político da Ponte Preta, e olha que a gente nem começou a falar da situação da Macaca dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Se fora de campo a situação é muito delicada e tensa, dentro das quatro linhas não é diferente. Porque a Ponte hoje ela pode ficar ainda mais afundada na zona do rebaixamento. Porque se a Chapecoense conseguir uma vitória contra o CRB, a Chape passa a Ponte Preta na tabela de classificação. Hoje a Ponte é a 17ª colocada com 35 pontos. A Chape tem 33. Se vencer, vai a 36 e inclusive sai da zona do rebaixamento, porque ela iguala o Sampaio Corrêa no número de pontos, porém vai ter uma vitória a mais, então muda o Z4. Então, olha o tamanho da importância do dia para a Ponte Preta sem ela entrar em campo. Sim. E no sábado tem esse duelo contra o Tombense, que é um confronto direto. Se a Ponte vencer o Tombense, passa o time de Tombos na tabela de classificação e é claro que dependendo aí do complemento da rodada, vai saber se também deixa a zona do rebaixamento. E tudo isso faltando apenas 3 jogos para terminar a competição. A Ponte tem o Tombense, depois o Juventude e o CRB. Essa é a sequência de jogos da Ponte Preta. Momento muito turbulento, mas muito turbulento mesmo, envolvendo o noticiário da Macaca com questões políticas e questões dentro de campo, Júlio. Carlão de Freitas. Olha, eu já vivi não só como jornalista, como comentarista, mas também como um frequentador assíduo de Moisés Lucarelli, muitas situações difíceis da Ponte, mas esta eu coloco também na galeria das piores, né? Como 95, quando a equipe caiu 2 vezes no ano, como em 88, quando as equipes não enfrentavam a Ponte, né? A Ponte vencia por WO num campeonato completamente turbulento. Ou seja, várias situações. A história da Ponte mostra, né? Muito sofrimento, muitos fracassos, né? Mas desta vez também é um momento triste, um momento complicado, conturbado, e talvez na semana mais importante aí da temporada, né? Porque a Ponte precisa definir o seu futuro dentro da competição, embora a equipe passe um futuro nebuloso, né? Mas é futebol e de repente o que a gente menos espera pode acontecer. Agora, com relação a esse momento político, eu sou repetitivo aqui, tudo começa de uma maneira errada. Agora eu quero só falar uma coisa, de repente todo esse fracasso cai nas costas do presidente Marco Antônio Eberlin. Eu acho que ele sim é o principal responsável, porém, este grupo que tomou a Ponte Preta, ele tem uma parcela gigante de culpa nestes fracassos, nestes 2 anos terríveis que a Ponte tem vivido, né? Primeiro, a maneira como eles pegaram o clube, a maneira como eles ganharam a eleição. E aqui, gente, é sempre importante ressaltar que eu não sou nenhum defensor do Sérgio Carnielli. Muito pelo contrário, eu acho que o principal... Nesse momento tem que deixar isso bem claro. Isso, mais muito claro. Inclusive, até quem quiser gravar, eu acho que o principal culpado deste estágio que a Ponte Preta vive é o seu Sérgio Carnielli, porque este movimento MRP, ele surge através de pessoas que foram desprezadas pelo Sérgio, pessoas que foram desrespeitadas pelo Sérgio, inclusive o presidente Marco Antônio Eberlin.
Então, em algum ponto, eu dou razão para esse pessoal. Eu acho o seguinte, a Ponte, ela foi tomada por este movimento político, e eu acho legítimo, eu acho importante ter uma oposição na Ponte, mas ela foi tomada de uma maneira abrupta. Por quê? Qual que era o objetivo desse pessoal? Apenas, então, somente tirar o Sérgio Carnielli do poder. Mas tinha um plano para deixar a Ponte Preta saudável? Tinha investimento para manter a Ponte Preta saudável? Tinha jogador para negociar, para tentar pelo menos dar um oxigênio no caixa? Não tinha nada, não tinha nada. Então é muito pouco para um movimento ter o objetivo de tirar o Sérgio Carnielli. Como que você tira o Sérgio Carnielli, contando com todos os erros dele, mas se você não tem o norte, você não tem dinheiro, você não tem investimento, você não tem nada. Então não me surpreende este momento que a Ponte chega. Como não me surpreendeu a queda para a Série A2, que para mim foi um vexame quase que imperdoável. E essa Série C, então, meu Deus do céu. Então, eu sou favorável, sim, à Ponte Preta andar com as próprias pernas, sem o Sérgio Carnielli, mas de uma maneira idealizada, de uma maneira organizada, com outros investimentos, com jogadores de base para fazer negócio, ou seja, alicerçada. Mesmo com os problemas financeiros, que o diretor financeiro dessa atual gestão participou, está há muito tempo dentro da Ponte Preta, eu não sei o que acontece, que ninguém consegue tirar esse senhor dos bastidores da Ponte Preta, mas ele fez parte de todas estas gestões fracassadas, então eu não consigo entender, não me surpreende este momento da Ponte. Né? Eles tomam a Ponte Preta, mas sem nenhum norte, sem nenhum futuro, sem nenhum planejamento. Mais uma vez, eu acho importante a Ponte viver sem o Sérgio Carnielli. Eu acho importante, acho salutar e é para ontem isso daí. Só que, de maneira abrupta, de maneira desorganizada, à força, ninguém vai conseguir trabalhar na Ponte Preta, ninguém vai conseguir conduzir a Ponte Preta, fazer com que a Ponte Preta se torne um time digno. Eu falo digno não é de conquistar títulos. Não, longe disso. O torcedor da Ponte, ele não gosta de título. Tudo bem, é legal o título, mas o torcedor da Ponte, ele tem prazer em ver um time digno, em enfrentar de igual para igual as equipes do futebol brasileiro, o seu principal rival. Não essa maneira como a Ponte está hoje, doente, arrebentada, contando os minutos para cair para a Série C. Então, gente, esse movimento, não só o presidente Marco Antônio Berlim, ele começou errado, tem até um bom propósito de tentar fazer com que a Ponte Preta viva sem o Sérgio Carnielli. Só que, desta maneira, sem investimento, sem patrocínio, sem qualquer plano para fazer a Ponte Preta sobreviver, eu não concordo e nunca vou concordar. Mais algum detalhe sobre a Ponte? Eu tenho um detalhe não sobre a Ponte, né? Mas a gente observa os clubes que estão brigando na parte de baixo, uma movimentação. O Tombense, que acabou tendo uma arrancada incrível, e eu estava sintonizado, ouvindo... eu gosto de ouvir rádios Sim. não só aqui, mas eu gosto de ouvir, tipo, do Rio Grande do Sul, Rádio Gaúcha, muito boa, né? O pessoal lá da região do Nordeste, muito bom. E eu estava ouvindo como é que estava a situação da Chapecoense. E a Chapecoense, que é um time também que sofre com dívidas. A Chapecoense não é um time que nada em dinheiro. A Chapecoense, depois do acidente, infelizmente, ela veio aí com algumas dívidas e que tem influenciado também no dia a dia do clube. E eu estava ouvindo a rádio, eu vou até citar, que é a Rádio Chapecó. E eles informaram, a informação foi trazida pelo Mário Tomasi, que a Chapecoense ela triplicou o bicho para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a situação financeira invade também, impacta de diferentes formas a situação dos times dentro de campo. A gente tem um cenário hoje no futebol brasileiro, vamos pegar aqui equipes de São Paulo, olha as equipes que, tudo bem, o Palmeiras tem um problema político, mas o Palmeiras é extra classe porque tem uma mecenas lá. Tá, ok, então vamos tirar o Palmeiras. Mas olha, Corinthians, problema político. O que está acontecendo com o Corinthians dentro de campo? Né? Santos, é um caldeirão efervescente aquela Vila Belmiro, problemas políticos a mil. O que está acontecendo? O Santos, não sei não, né? É um candidatíssimo a cair para a Série B.
E aí, num estágio menor, né, em relação à grandeza, em relação à tradição, a Ponte Preta, num momento político efervescente, muito complicado, e olha para onde a Ponte Preta está indo. Então, gente, se não tiver paz nos bastidores, é claro que o dinheiro é muito bom, essencial para tocar o futebol, mas sem paz, sem tranquilidade, você não tem nem chance para ir atrás do dinheiro, para tocar, para deixar um clube de futebol saudável. 11h50. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em 2023, participe de uma das mais tradicionais corridas de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. Largada no Shopping Guatemi, em Ribeirão Preto, dia 26 de novembro. Faça já sua inscrição e bora correr. Acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais. Todo mundo corre integração. Não fique de fora. Corrida Integração, a nossa prova! A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 53 minutos, vamos atualizar informações do Guarani com uma boa notícia, um reforço para o Bugre, Antônio Lupe. Boa notícia, né? Nessa reta final de Série B, o Guarani, que conviveu durante um bom período com atletas pendurados, podendo desfalcar o Bugre em alguns jogos, e agora nessa reta final, por exemplo, no último jogo, alguns jogadores não ficaram à disposição. Pegorari, Lucão, Pegorari recebeu o terceiro cartão amarelo, o Lucão foi expulso, o Regis com problema no joelho não jogou, o Valber com problema muscular também não jogou, só que as notícias por enquanto são boas. O Alan Santos está fora, recebeu o cartão vermelho, e nem se tivesse não sido expulso, ele também ficaria fora porque tinha recebido o terceiro amarelo. Mas por outro lado, o Valber treinou normalmente ontem na reapresentação do elenco e fica à disposição do técnico Humberto Louser. Já o Regis e o Bruno José, eles ainda são dúvidas para o jogo contra o Criciúma na terça-feira que vem, 7 horas da noite. E o torcedor do Guarani, Júlio, Carlão, ouvintes da CBN, ele está se perguntando por que o time tem oscilado nessas últimas partidas. Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Londrina, Humberto Louser foi perguntado. É você colocar uma única situação para quando você tem uma adversidade, quando você tem um revés, ou você tem uma oscilação, como a gente está tendo na competição numa reta final, está nos custando muito caro, então não tem um ponto, né? Então isso a gente tem conversado internamente, também a gente não vai aqui externar,
a maneira como eu conduzo as minhas equipes, os meus elencos. Não adianta eu vir a público transferir algumas questões, todos nós temos nossas responsabilidades, então nós temos que assumir nesse momento, por isso que a gente sempre vem aqui a público para colocar aquilo que a gente vem fazendo. Então a gente tem atacado aquilo que a gente acredita que está ocorrendo. Infelizmente a gente não está conseguindo dar resposta. Hoje foi gerada uma expectativa, até mesmo por tudo que ocorreu, mesmo a gente jogando 4 jogos, fazendo somente 2 de 12 disputados. Mesmo assim, a gente estava a 2 pontos do G4. Então, eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Se lá atrás, quando nós chegamos, a distância que a gente estava, 11º, 7, 8 pontos do G4, se a gente desse um papel para todo o Bugrino assinar, se faltando 4 rodadas, a gente estaria a 2 pontos do G4, todo mundo assinaria. Então a gente correu atrás, buscamos, trabalhamos bastante, mobilizamos todos. Infelizmente, a partir do momento que entramos, lógico que você vira a sensação da competição, os adversários vão te estudar mais, vai gerar mais dificuldade para você. E, infelizmente, a gente não conseguiu atingir esse nível, dar esse salto para poder quebrar essa barreira, para nos colocarmos de fato dentro do G4, abrir a distância do 5º colocado. Então é isso que a gente trabalhou, a gente mobilizou, a gente mentalizou. Infelizmente a gente não conseguiu traduzir tudo aquilo que a gente vem empregando no nosso dia a dia, toda a dedicação que a gente tem entregado, a gente não conseguiu em termos de resultado, até porque nós ficamos muito longe do nosso desempenho, e sempre a gente atrela, o desempenho, a performance ao resultado. Você se aproxima quando você tem performance, você tem desempenho, você se aproxima de fato do resultado. Infelizmente a gente não conseguiu nenhum nem o outro, e por isso que hoje a gente está amargando mais um resultado ruim, mas olhar para frente, trabalhar, que é a única solução que a gente pode encontrar nesse momento, como eu falei, refletir, falar menos e trabalhar mais. E atenção, torcedor do Guarani hoje precisa secar o Criciúma. Vai ser difícil, vai ser, e é muito difícil. Eu diria que impossível, mas no futebol, o futebol é o único esporte onde o pior pode ganhar do melhor. Você concorda comigo ou você não concorda? É improvável. Vôlei é quase impossível. Futebol americano também. Futebol americano. Beisebol. Na Fórmula 1. Fórmula 1. Então hoje, o torcedor do Guarani é difícil. Não é impossível, Não é impossível, é improvável. Vai ter que torcer pro ABC. Só que, Antônio Lupe, ontem, em off, mas a gente pode externar aqui, você tocou num assunto em que, em última rodada, ou últimas rodadas, isso pode prevalecer. A tal da malinha, né? A tal da malinha. E ela, sim, ela tem interferência no desempenho. Porque o cara quer passar o Natal robusto, o Natal gordo, né? Por exemplo... O Natal o quê? Gordo, robusto. Okay. O jogador do ABC, ele já está rebaixado. Fartoso. Farto, então. Ele já está rebaixado. Sim. O que ele quer? Ele quer um contrato novo pro ano que vem, claro, um emprego melhor e principalmente o faz-me rir, né? Então, o dinheiro, o papel pintado. Agora, time por time, futebol, mesmo com dinheiro, não tem milagre. O cara do ABC não vai se transformar num Messi por causa de um dinheiro a mais. Então o Criciúma é super favorito, mas eu vejo o ABC vai querer incomodar. Apesar de que a Chape venceu o Criciúma lá no Heriberto Rios. Então é o que cabe a torcida. Cabe a torcida. É fácil? Não. É difícil? Muito. Possível Deus pecar, né? Já diria o outro. E o Mineiro perdeu o trem, porque o Mineiro é sempre pontual. Deixa eu, para finalizar o programa aqui, rapidamente atender as últimas mensagens pelo WhatsApp. Sim. Aqui é pro jornalismo, depois você passa lá pra galera. Lupe. Felipe Pereira. A Chapecoense, teoricamente, tem bem menos história e tradição que a Ponte. Realmente a Ponte precisa de união. Não dá pra comparar Chapecó com Campinas. Desculpem a sinceridade. Afinal, o telefone 4272 é o Conrado. Mas hoje a mobilização em Chapecó é maior do que na Ponte. O Dias. Tá mandando aqui. Será? Tá mandando aqui. O homem do sorriso? Não, aquele é outro. Aquele tá trabalhando uma hora dessa. Vixe, sorrindo. Sempre. O Dias tá dizendo que a torcida tem que mobilizar, votar majestoso neste momento. Final do telefone 3397 é o Derivaldo, também na audiência da CBN. Um abraço pro Roberto Cristiano, tá dizendo que o Guarani pode sim subir. Se vencer os 3 jogos, bate mais de 90% de chance de acesso. É isso aí, tem que vencer. O Guarani tem que parar de olhar agora pra matemática. Tentar vencer todas. Isso. Lá na 38ª rodada, a gente analisa o que vai acontecer, né?
Finalizamos aqui o CBN Esportes, voltamos às 4 horas com a Arena CBN e amanhã novamente às 11 com mais uma edição do nosso programa. Um abraço para todos vocês. Um abraço, Júlio, um abraço, Carlão, um abraço, Chaibe, e abraço a todos. O CBN Esportes Campinas.